Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Frio, né? Abriram a porta do freezer lá no céu em algum lugar e esqueceram aberta. Que frio! De repente, do nada, a temperatura começa a cair, começa a congelar tudo, né? Espero que aqui dentro o fogo esteja bem aceso, tá? E não esqueçam também do calor humano. Abrace, abrace bastante. E que vocês estejam seguindo a mensagem da semana, né? Declarar. Aliás, isso veio bem forte também para a Shimada. Agradecer é preciso, mas declarar, manifestar as suas capacidades, o teu poder interior, você muda a tua realidade, lembrando que você pode tudo que você quiser, você é livre, tá bom? Shimada tá meio atrapalhada no offline dela, né? Afinal de contas, Shimada tem que fazer o trabalho com a espiritualidade no offline, atendo pessoas individualmente, e também o meu trabalho material, né? Afinal de contas, meu animal é matéria e ele precisa de matéria para sobreviver. Quem na verdade vive é a essência, né? O animal acaba vivendo também graças à essência na dominância. Por isso, eu tô meio atrapalhada aqui com a não finalização, mas mais um vídeo sobre os chakras ou meridianos na medicina tradicional chinesa. Faz um bom tempo que eu gravei, acho que o 6º chakra, né? Eu não lembro. Acho que eu gravei o 6º chakra falando do chakra aqui do terceiro olho, né? Então, nós vamos para o 7º chakra, lembrando algumas coisinhas. Shimada não é formada na medicina chinesa, mas dentro da psicanálise, Shimada tem que estudar doenças psicossomáticas, porque é uma consequência dos estudos constantes em psicanálise. Muitas vezes um paciente chega com sintomas físicos que têm origem de questões internas. Daí a importância de fazer autoconhecimento e, inclusive, fazer o diário que tá lá nos primeiros vídeos dos 10 primeiros passos da jornada de autoconhecimento, que tá separadinho lá na playlist. O que mais que tem que lembrar? Nós falamos do chakra na visão indiana, hinduísta, né? Que foi quem criou o conceito dos chakras, e vamos falar dos chakras dentro da medicina chinesa, onde eles são chamados de meridianos. Embora a playlist dos chakras meridianos na medicina chinesa comecem com os 7 chakras, estes chakras não são únicos assim. Estes são os 7 principais. Há vários chakras pelo corpo, várias áreas onde pode-se acumular ou bloquear energia. A energia é uma só. A energia que circula pelo corpo é uma.
o que quer dizer que nenhum chakra produz energia. Ou ele vai acumular, ou ele vai rejeitar energia, bloquear, né? Nisto ocorre um desequilíbrio, visto que a energia, que é uma, ou seja, energia vital, ela precisa circular livremente pelo corpo. Se não houver equilíbrio, vai acontecer bloqueio ou excesso, acúmulo de energia em determinada parte no corpo, e isso acaba desencadeando sintomas físicos, doenças físicas. Muito a ver com doenças psicossomáticas. Quer dizer, embora nós possamos ver internet afora, falar-se de chakra como algo holístico, místico ou esotérico, não. É ciência, é física, é medicina. Nós somos feitos de energia, nós geramos energia, possuímos energia. Essa energia, ela foi muito estudada, continua sendo muito estudada a partir do hinduísmo. No hinduísmo, a atenção à energia provém da crença, não é que seja basicamente a crença, né? Provém da crença a partir do momento que se acredita em mente, em espírito, em corpo. Tanto no hinduísmo quanto na medicina chinesa, a constância nos estudos chegou-se a essas conclusões todas, né? Então não tem nada de sobrenatural, holístico, esotérico, quando o assunto são os chakras. Há pessoas que fazem uma salada, né? Com a visão esotérica, com a visão holística, com alguma crença, fazendo com que um conceito que veio lá do Oriente atravesse o oceano, chegue aqui e seja aplicado de um modo bastante estranho, né? Para que haja obstrução, né, desbloqueio ou fluxo normal dentro do corpo, é necessário uma série de exercícios, mas mais que isso, de consciência, né? Afinal de contas, não é nada mágico nesse assunto. É algo científico. O que quer dizer que podemos estudar os chakras, mas não podemos desconsiderar a medicina, inclusive a tradicional, que é a que temos mais disponível para nós, né? A medicina, ela trata a parte física. Quando lidamos diretamente com a questão chakras, nós trabalhamos a parte interna. É algo que deveria ser assim uma constante, né? Independente de sintoma de doença e de origem da doença. Toda vez que nós vamos nos tratar na medicina, seja chinesa, seja tradicional, nós precisamos sempre nos lembrar que enquanto nos tratamos, também temos que fazer nossa parte. A nossa parte não se limita apenas a tomar medicação. Isso em se tratando de doenças psicossomáticas, né? Às vezes, uma doença hereditária
ela não é um decreto, né? Que ela tem que estar em você. Mas muitas vezes fica difícil para o indivíduo ah, lidar com a energia da patologia. Mas quando é psicossomático, o caminho da origem da doença é mais simples. Qual que é? Dentro de nós. Alguma questão inacabada, algum trauma, alguma mágoa, algum rancor, excesso de ansiedade, de estresse, depressão, tudo isso dentro de nós por tempo demais, em algum momento vai acabar refletindo no corpo. E aí a doença física, né? Então, enquanto estamos em tratamento com a medicina, também temos que estar em tratamento nós conosco, cuidar do lado de dentro da mente, do coração, dos pensamentos, do modo de vida. É uma série de atenções que a gente precisa dar para nós, para o nosso animal, para o nosso viver, né? Para o nosso dia a dia, nosso modo de vida. Então, para finalizar, os 7 chakras, os 7 principais chakras, que são os principais porque cada um deles abriga um órgão extremamente importante para todo o corpo, e esses 7 chakras, eles têm um trabalho de colaboração mútua, onde um órgão também colabora para o bom funcionamento do outro, e isso tá bem claro nos demais vídeos, né? Então vamos falar, eu tenho a impressão que eu já falei disso, mas eu acho, tô com a colinha, lógico, né? Que é muita informação. O 7º chakra, eu não falei, mas eu tenho a impressão que eu já usei muito esse nome. O chakra coronário é o 7º centro energético localizado no topo da cabeça. É por isso que eu tenho a impressão que eu já falei sobre isso. Eu tenho para mim que lá no hinduísmo o nome desse chakra não é coronário. Por quê? A palavra coronário se refere à área do coração, né? Enfim, o 7º chakra está localizado exatamente aqui. Engloba esta região onde um dia foi a nossa moleira, sabe? Mas no centro da moleira é o ponto principal do 7º chakra. Centro energético, não é o centro de produção de energia. As pessoas fazem uma confusão muito grande aqui no Ocidente, né? Quando o assunto é chakras. Muita gente acredita que cada chakra produz energia. E aí, nessa produção, a energia vai estar estagnada ou vai ser liberada demais? Não. A energia vital, ela circula dentro do corpo e nesses 7 pontos do corpo, ela pode ficar bloqueada, ou seja, ela pode não ser absorvida, ela não passa com fluidez por aquela área, ou ela absorve demais energia e acumula demais. É uma energia só. A questão das cores para cada chakra potencializou muito esse tipo de pensamento. As cores, elas são apenas um mapa.
para que a gente possa memorizar aonde fica cada chakra. Ah, mas o chakra coronário é bom trabalhar com a cor violeta. Se você acredita nisso, tudo bem. Mas a cor violeta é uma referência de localização, como um mapa. Se você memoriza as cores, a ordem das cores, você vai saber onde que é cada chakra, porque a cor vai te ajudar a lembrar, a memorizar, entende? Pode colocar uma pedra de ametista no topo da cabeça, se você acredita que a pedra nessa cor, ela vai, na cor violeta, né, vai te auxiliar de alguma forma, mas não é essencial, assim, não é obrigatório, tá bom? Este chakra, ele representa a nossa conexão com a espiritualidade, a sabedoria universal e a transcendência. Eu já vi por aí, né? Eu analiso muitos vídeos por aí sobre determinados temas. Eu observo muitos comentários para ver o quanto que as pessoas estão entendendo das informações que elas recebem. Muita gente se gaba, né? A gente pode usar esse termo, se gaba, de trabalhar muito, por exemplo, chakra coronário, o topo da cabeça. Ai, que meu terceiro olho, ele é super aberto, não sei o que. É tudo muito controverso, né? Há muita contradição no que as pessoas dizem, o que é reflexo da contradição do que elas acreditam, né? Porque a conexão com a espiritualidade, ela tem uma ligação direta com o desenvolvimento interno, não é simplesmente de uma área do corpo, mas é uma questão mental do espírito, igual espiritual, da essência. Então, por exemplo, a conexão com a sabedoria universal é referente a um dos 9 carismas chamado o dom da ciência e dos mistérios ocultos. Da mesma forma que o 7º chakra, ele está no topo de todos os outros, as cores, elas são tão de fato um mapa que quando você está subindo de nível no seu nível, que eu falo degrau, tá? Subindo degraus no degraus, seu desenvolvimento espiritual, você consegue ter consciência dos dons que todo mundo tem, que são os carismas, onde um deles é a sabedoria universal, igual a ciência e os mistérios ocultos. E a transcendência é quando já aconteceu a individuação, quando já aconteceu a colaboração, quando já aconteceu o eixo que equilibra a energia yin e yang, quando a pessoa está pronta para o caminho da iluminação. Aí é outra jornada, a iluminação. Quer dizer, a pessoa, ela pode achar que sabe absolutamente tudo de chakra, que ela faz isso para aquele chakra, que é para aquele outro, mas ainda essa linha de pensamento está limitada ao físico, ao material. Quando se fala em espiritualidade, sabedoria universal e transcendência,
Estamos falando de um estado interior de consciência plena, de expansão de consciência. O topo da cabeça é o chakra mais... é o último chakra que se pode alcançar. Ter controle. Há um equívoco no modo como as pessoas acreditam nos chakras, tá? Desculpa. Com frio, Shimada vai tossir a dessa, né? Quando esse chakra... associado à cor violeta, no mapinha, né? Todo mundo conhece aquele mapinha com a silhueta do corpo humano e há uma sequência de esferas com as cores, onde cada cor aponta um chakra. O chakra da cabeça é representado pela cor violeta e ao elemento pensamento. Eu não sabia que o pensamento era um elemento, mas tudo bem. Rege a glândula pineal e regula a nossa paz interior e sentido de propósito. Então, transformaram a glândula pineal praticamente num objeto sagrado, né? A função da glândula pineal sozinha é gerar serotonina ou melatonina. Vamos lembrar o que foi dito nos demais vídeos, que a glândula pineal é um terceiro olho que havia exatamente no centro do sétimo chakra, que não tinha a função de ver. A função era só captar luz ambiente. Se fosse de dia, iria produzir serotonina. Se fosse de noite, iria produzir melatonina. Era esse terceiro olho o responsável pelo equilíbrio físico. Embora, de certa forma, com a colaboração, havia também o equilíbrio do yin e yang. A partir do momento que o yang é dia e o yin é a noite. Então, a glândula pineal, esse terceiro olho, esse olho no topo da cabeça, por algum motivo ele atrofiou, se recolheu para o centro do cérebro e se transformou na glândula pineal. Ela continua fazendo a mesma função, só que agora as informações da luz ambiente vêm destes dois olhos. Isso significa que uma pessoa, por exemplo, que tem insônia, ela está muito exposta à luz artificial durante o dia. Ela tem pouco contato com a luz natural. Quando os olhos recebem informação da luz natural, a glândula pineal, essa informação vai para a glândula pineal, ela vai produzir serotonina e você vai ter aquele pique gostoso ao longo do dia. Só que quando chega a noite, você continua na luz artificial, porque é noite. E a informação que os olhos enviam para a glândula é meio controversa. A glândula fica sem saber se ela deve produzir melatonina ou serotonina. Esta é a principal origem da insônia. Nós, que sempre precisamos de uma justificativa para tudo, dizemos que é a fatura que tem que ser paga. Minha melhor amiga não está falando comigo. A gente cria justificativas para tudo, mas não quer dizer que signifique o que as nossas justificativas querem justificar, tipo assim, né? Para
que a glândula pineal tenha essa capacidade de regular a nossa paz interior e sentido do propósito, ela não age sozinha. Ao redor da glândula pineal há outros pequeninos órgãos, pequeninas glândulas, podemos chamar assim, que trabalham em colaboração com a glândula. Ela não é a única importante ali no centro do cérebro. Há outros como o hipotálamo, sabe? Quando você faz uma pesquisinha de imagem sobre a glândula pineal e os demais órgãos ao seu redor, vai mostrar no mapinha do cérebro quais os outros pequeninos órgãos ao redor dela que trabalham em colaboração. Ela sozinha só tem uma função: produzir para o corpo hormônios para correr o dia inteiro ou para entrar em estado de repouso. Ela é importante sim, porque para o bem-estar do animal. E se o animal estiver com bem-estar, a tua essência agradece, porque o teu animal vai dar menos trabalho, né? E aí sim, né? A paz interior e o sentido de propósito não é da essência. A essência sabe qual o propósito dela. A essência, ela naturalmente possui paz interior. Para que o animal tenha paz interior, ele precisa entrar em colaboração com a essência. Ele por si só é incapaz de gerar paz. Quem gera paz é a essência. Então, não, a glândula pineal sozinha não produz a paz interior do animal, é a essência. A essência, ela se comunica com o corpo através do cérebro. Por quê? Por causa da mente. Ela está na área do cérebro, né? Ficar trabalhando glândula pineal e esse pequeno orifício aqui, imaginário, não produz paz interior. O que produz paz interior é a dominância da essência e acesso à consciência. Na tua mente existe uma área chamada consciente, não apenas inconsciente, né? Quando esse chakra está equilibrado, sentimos-nos conectados com o todo e com a nossa essência divina. Viu? Essência divina. A essência é divina. Ela é imagem e semelhança de papai. Simplesmente porque ela é o veículo da centelha divina, né? Isso exige uma crença em alma, espírito e mente. Então, aqueles momentos que a gente se sente grata, não sabe exatamente a quem, ao que, é um momento em que estamos em equilíbrio. É por isso que dura pouco. Nós naturalmente temos esses instantes de serenidade, de tranquilidade, de uma rapidinha paz de espírito, que não é duradoura. Por quê? Porque o animal vive na dominância. Então, apenas amostras grátis que a essência lança, para que a gente possa buscar. A gente gosta, mas a gente não busca, a gente não alimenta, né? Quando está bloqueado, geralmente devido ao apego excessivo ao material, tá vendo? Pode causar sintomas como falta de fé, alienação e desespero, insônia, distúrbios neurológicos ou psicológicos, sentimentos de
falta de sentido para a vida, viu? Imagine que o mapa dos chakras indica que o 7º chakra é quando a pessoa realmente alcançou a consciência plena e ela, enfim, pode seguir para a jornada da iluminação. Raríssimas, quer dizer, se a gente for ver pela lógica e por tudo que sabemos e vemos por aí, não existe ninguém nesse estado. A consciência plena. Porque até chegar nesse ponto, nós estamos em busca da expansão de consciência, né? Então, olha que interessante, quando há o bloqueio, ou seja, quando a energia vital ela não consegue circular na região da cabeça com seu fluxo natural, é porque, na maioria dos casos, há um apego excessivo ao material. O animal na dominância, porque a matéria age sobre a matéria. O animal, ele precisa da matéria para sobreviver. Então, todo o foco dele será direcionado à materialidade, ao dinheirismo e à satisfação imediata, porque ele é puramente impulsivo e instintivo, né? Aí é interessante os sintomas. Falta de fé é grave. Não pense vocês que fé é acreditar ou é a força do pensamento. Fé é um dos 9 carismas e é o primeiro que todas as pessoas na face do planeta desperta. Todas as pessoas possuem os 9 carismas. A fé é o primeiro dom que acorda. Para que a pessoa tenha a fé bloqueada, o animal está totalmente na dominância e não há uma conexão com a espiritualidade, com a consciência. Não há nenhum equilíbrio, nem no físico, nem no mental, nem no emocional ou sentimental. É puramente o animal tomando as rédeas do caminho. Consequentemente, com a falta de fé, porque graças à fé as pessoas continuam, elas seguem a vida, né? Sem a fé, elas vão passar a desenvolver alienação e desespero. Elas vão passar do pânico diante de certas situações. E quando se chega na alienação e no desespero, o impulso se torna uma arma contra si mesmo. É assim que muitas pessoas atentam contra a própria vida. É o impulso que as leva a isso, por causa do desespero. Como já foi dito, a insônia é um dos sintomas do desequilíbrio no chakra da cabeça. Por quê? Por causa da glândula pineal e os seus parceiros, né? A glândula pineal trabalha exatamente para o seu estado de alerta ou de repouso. Para que ela trabalhe direitinho, ela precisa receber informações da luz ambiente. Se você trabalha, sei lá quantas horas, num ambiente com luz artificial, quando anoitece, você continua na luz artificial, porque é óbvio, está de noite, está escuro, você precisa da luz artificial. Os olhos vão enviar essa informação, mas os olhos não vão explicar se é de dia ou de noite. E a glândula não vai saber também se é de dia ou de noite. Ela não tem como saber que tipo de hormônio ela vai produzir. Se nós não estamos na dominância,
Pode ser que à noite ela produza serotonina. De dia ela vai produzir melatonina. Também distúrbios neurológicos e psicológicos. Uma pessoa que não dorme direito, ela não tem como ser alegre, plena, bem-humorada, com vitalidade. Não é verdade? Uma coisa vai levando a outra. Nunca se esqueçam do efeito dominó, né? E aí, o ápice. Sentimentos de falta de sentido para a vida. Tudo perde sentido. Tudo isso alimenta uma das piores patologias que existem, que é a depressão. Tudo isso alimenta a depressão. E quando a pessoa não vê mais sentido na vida e em nada, a depressão dela já passou da obesidade mórbida, digamos assim, sabe? Querendo dizer, de tanto que ela foi alimentada. Para desbloquear e energizar o chakra coronário, você pode adotar práticas como meditação e atenção plena. A atenção plena é para quem quer seguir a jornada da expansão de consciência e em seguida a jornada da consciência plena. Vocês viram que a jornada de autoconhecimento, embora dure a vida inteira, ela não é a única. Ela dura a vida inteira porque dificilmente alguém consegue entrar na jornada da atenção plena, na jornada da expansão de consciência, na jornada da iluminação, então nem pensar, né? Ainda mais porque a pessoa vive reencarnando, quantas vidas serão necessárias para ela conseguir acessar todas essas jornadas. Já indiquei um livro com um nome muito interessante, eu amo esse título. 101 maneiras de evitar a reencarnação ou fazer tudo certo da primeira vez. Para quem assiste esse canal, tudo que é dito aqui ajuda muito a não ter que reencarnar de novo. É tudo uma questão de querer, de escolha, sabe? Então, a meditação e a atenção plena, estados meditativos são atenção plena, né? Então, o silêncio, o foco no momento presente abre espaço para conexão com o eu superior. Não gosto desse termo eu superior, né? Mas o silêncio, o foco no aqui e agora é um exercício que, conforme você vai praticando, em algum momento ele se torna hábito. Se tornando hábito, outros movimentos internos se desencadeiam espontaneamente, tá? Lembrando que meditação não é criar um cenário, montar um cômodo com decoração oriental, almofadão, incenso, vela, sino, pedra, aquele monte de coisa que é tudo caro, não é caro. Ficar na postura de flor de lótus, sentindo cãibra, não tá conseguindo, não é um hábito, né? Não faz alongamento, não faz yoga, não faz pilates, não faz nenhuma caminhada, quer fazer a flor de lótus, de repente tá querendo dar uma cãibra, o pé já tá dormindo e tá lá com as mãozinhas, né? Estou meditando, ai meu pé, ai minha perna, e tá lá. Tá quase sufocando também de tanta fumaça, de vela, de incenso. Não existe meditação nesse estado, tá? Porque teu foco está onde? No teu pé dormente, na cãibra querendo vir, no fumacê, nos aromas
dos incensos, das velas, né? Não tem como existir meditação com tanta distração no externo. O ápice da atenção plena é quando a pessoa entra no estado meditativo fazendo qualquer coisa. Lavando uma louça, tomando um banho, lendo um livro, assistindo um filme, fazendo uma caminhada, o tempo todo. Ela simplesmente entra na atenção plena. Por quê? Porque é um estado de consciência, é a jornada que leva para a expansão de consciência. Então, reveja o seu conceito de meditação e atenção plena, tá? Acho que tem um vídeo aqui que fala de atenção plena. Não precisa fazer flor de lótus, plantar bananeira, almofadão. Pode ficar sentado na sua poltrona, na sua cadeira, no chão, deitado na cama, tá? Tudo isso é a postura do corpo. Contanto que o corpo permita que você faça introspecção, você mergulhe para dentro, tá tudo bem. O corpo não pode ser mais uma distração no meio de tantas outras, para que você volte seu foco para dentro. Mantras. Nos outros vídeos sobre os chakras, nós já pudemos perceber que os mantras, embora a gente não entenda o que significa, eles ajudam sim, exatamente no órgão vital de cada chakra. Então, aqui, na entoação do som primordial Aum, que tem aquele símbolozinho lindo que a Shimada gosta de usar. O Om tem outras coisas aqui, né? Mas o mantra Om ajuda a vibrar e harmonizar a região da cabeça, mas não é exatamente isso. O mantra Aum, ele tem um significado. Ele é como se fosse uma invocação, onde você avisa o universo: eu quero ser um com todo. É a individuação em prática. Então, esse mantra, ele funciona. Você sente cada mantra de cada chakra. Nem todo chakra tem mantra, mas cada mantra de cada chakra, você sente a vibração da tua voz indo diretamente no órgão vital daquele chakra. Aum, toda a área da cabeça treme por dentro com esse mantra. É como, por exemplo, parece bobagem, né? Mas é como, por exemplo, no Tai Chi Chuan. Shimada já fez Tai Chi. É interessante que, na verdade, o Tai Chi é uma arte marcial de defesa. Vocês veem muita propaganda aqui na plataforma, ignora, tá? Qualquer propaganda feita com inteligência artificial que mostra pessoas fake, desacredita, ainda mais quando o assunto é algo que vem do Oriente para o Ocidente, tá? Então, o Tai Chi é uma arte marcial de defesa, é uma arte marcial para pacifistas, né? Então, ajuda muito na autodefesa, ela não é para ataque.
Quando a gente passa, por exemplo, num parque e vê um grupo praticando tai chi, nós vemos as pessoas fazendo aqueles movimentos em câmera lenta, a gente fica pensando, mas como isso é uma arte marcial? É que, na verdade, quando o tai chi é usado como exercício meditativo, ele é em câmera lenta. Mas se você usar os mesmos movimentos para autodefesa, é mais rápido, óbvio, né? Então, passou-se a fazer os movimentos da arte marcial de modo lento para meditação. Você automaticamente entra no estado meditativo. Automaticamente, muitos dos movimentos, eles fazem uma massagem interna, ou seja, nos órgãos. Tem o movimento que faz um exercício nos rins, massagem nos rins, né? Tem outro que faz massagem no intestino. Simplesmente se mexendo, se movendo. É por isso que muitas vezes você vai ouvir, se mexe. Ou, através da espiritualidade, é preciso movimento. O movimento ajuda também o animal. No Pilates, no Yoga, no Tai Chi, como exercício meditativo, você massageia os órgãos. Toda a parte de dentro do corpo. Então, um dos exercícios para desbloquear, exercício prática, né? É o yoga. Yoga, tai chi, pilates também, se vocês entrar num estado meditativo. Práticas que alinham o corpo e focam no topo da cabeça como a postura da montanha, ou posturas restaurativas como Savasana. Isso é para quem faz yoga, né? A Shimada deixou de fazer yoga faz tempo. Mas percebe que há um trabalho de colaboração, harmonização e integração, corpo e essência, corpo e mente. Um se desenvolve em prol do outro. Em todos os chakras nós veremos isso. É importante a essência estar em dominância porque ela é que produz tudo que é bom. Ela flui, ela manifesta tudo que é bom. O animal não. Quando o animal está na dominância, ele produz tudo que é carnal. E normalmente o carnal, ele se torna excesso dentro dos extremos, né? Ou ser autodestrutivo. A essência entende que o animal é de extrema importância porque ela precisa deste veículo para transitar neste mundo. O cuidado com o veículo depende a longevidade da essência, a permanência da essência aqui. Ou seja, vida longa. Consequentemente, conforme vai se trabalhando cada chakra, nós vamos mudando a alimentação, modo de pensar, nossas posturas internas ou físicas, nossos hábitos, nosso modo de vida, nossas interações, tudo vai mudando automaticamente. A gente não precisa criar uma listinha de disciplina, tá? Elevou para a consciência, acontece sem ficar fazendo esforço, sem policiamento. Não fica se obrigando não, por favor. Levando-se em consideração que 80%, 85%, 89% da população mundial está sofrendo de distúrbios emocionais,
sentimentais, psicológicos, mentais, é interessante trabalhar as energias do corpo, né? Que bom que vai dar uma... A playlist da medicina chinesa, dos chakras e meridianos, né? Vai seguir após essa finalização dos 7 chakras, né? Acredito que até aqui tudo foi bem explicadinho dentro do conhecimento que eu tenho. A partir daqui, nós vamos falar sobre a saúde energética de cada órgão, tá? É como se a gente fosse fazer um esmiuçamento dos órgãos vitais de cada chakra. É uma fusão com as doenças psicossomáticas. Também tem a playlist das doenças psicossomáticas, que é como se fosse uma introdução, né? Não vou colocar mais vídeos na playlist doenças psicossomáticas, porque tudo vai estar aqui, né? Eu posso colocar nas duas listas também, não tem problema, né? Mas as doenças psicossomáticas têm muito a ver com acúmulo ou bloqueio, o rejeitar, né, de energia. Na física, acho que é na física que diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Então vamos supor, seu coração está cheio de mágoa, na hora que a energia vem, ela não consegue energizar o coração. Por quê? Porque o coração, ele está recebendo a vibração de mágoa. A energia, como ela flui, como o rio, desviando de pedras, obstáculos, né? A energia também se movimenta assim. Se o coração estiver bloqueado, a energia vai passar pelo coração e seguir pelo resto do corpo. Ou, quando a energia para no coração, o coração está carente emocionalmente. Está vibrando essa energia. Quando a energia vital passa pelo coração, o coração, ele segura a energia vital ali. O resto do corpo precisa do trânsito da energia vital. O coração, ele vai começar a trazer transtorno para si e para o resto do corpo. E assim é em cada órgão vital. Entende? Então, apesar de novo a Shimada ter pensado em deixar o canal, eu não consigo conciliar a vida virtual com vida offline, né? Eu tenho que continuar falando. Tem que continuar falando. E é interessante. Eu não vou pedir para vocês me contar no futuro, porque eu não vou estar aqui. Mas esse canal, ele vai receber muitas pessoas irão se interessar por ele quando eu não estiver mais aqui. Então eu tenho que continuar trazendo os temas, né? Aliás, tudo que se refere ao meus trabalhos só vai fazer sentido depois que eu não estiver aqui. Injusto? Mas não é contraditório. É assim que tem que ser. Se fosse de outra forma, não ia gostar nadinha, né? O importante é que vocês que estão aqui estejam gostando, estejam fazendo bom uso, bom proveito. De alguma forma, tudo isso esteja acrescentando a vocês, tá? Rimada, você tá doente? Não tô, viu, gente? Que eu saiba, não. Mas é inevitável, isso vai acontecer com todo mundo, né? Inclusive comigo. Espero que não, né? Porque assim, quer dizer, espero que demore, porque esse mundo é maravilhoso, esse planeta é incrível. E eu não
queria reencarnar de novo. Eu tô me esforçando pra não reencarnar, sabe? Os papos com a Shimada é desse nível, tá? Então tá. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.